pessoal, boa noite. A paz do Senhor. A paz do Senhor, crianças do HD Kids, crianças da Igreja Herdeiros de Deus. Tudo bem com vocês? O meu nome é Toninho e eu e minha esposa Jucineia, fazemos parte da Igreja Herdeiros de Deus juntamente com vocês. E estamos aqui, gravando esse vídeo com a intenção de trazer para vocês que estão aí de quarentena, estão aí nas suas casas, não podem sair, não podem ir para a escola, não podem encontrar os amigos, não podem encontrar os professores. Saudade de todo mundo, E saudade principalmente, daquela reunião em igreja lá no templo, Mas a gente está aqui, se esforçando para a gente gravar esses vídeos e trazer para vocês, a palavra de Deus aí na casa de vocês, onde vocês estão, tá certo? Nós estamos nos esforçando realmente para que vocês não deixem de ser aquilo que nós realmente somos. O templo está fechado, mas a igreja do Senhor não. E é isso que nós somos, A igreja do Senhor, não é isso mesmo? Cada menino, cada menina, cada criança, cada adolescente, cada adulto, nós fazemos parte dessa igreja e somos essa igreja. Amém? E não é um vírus que vai nos impedir, de estar louvando ao Senhor. Não é verdade? Queria aproveitar este momento agora e te convidar para fazer uma coisa. Te convidar para a gente orar. Orar em favor da nossa nação, em favor das nossas vidas. E pode ter certeza, Deus ele está atento à sua oração. Não se esqueça de falar com Deus, de orar, de conversar com o nosso Pai do Céu, porque Ele atende oração. Não é porque você é criança que Deus não vai te atender, não. Aliás, é o contrário, Por você ser criança, aí que Deus te atende mesmo, Vamos orar então? Vamos fazer uma oração? Ora comigo aí. Feche os seus olhos aí na sua casa, onde você está, e vamos falar com Deus. Amém? Querido Pai, em nome de Jesus nós queremos te agradecer pelo privilégio, Pai, que nós temos de ser Igreja do Senhor. Eu quero te agradecer, Deus, por cada menino, Deus, que faz parte desse departamento, Pai. Esteja protegendo, guardando, livrando do mal, guardando cada uma dessas vidas, Pai, na presença do Senhor. Deus, embora afastados, Pai, uns dos outros, fisicamente, mas espiritualmente, Pai, estamos unidos com o propósito de continuar louvando e bendizendo o nome do Senhor. Nos abençoe, Pai, para que a Tua palavra, Deus, possa nessa noite encontrar lugar em nossos corações. Nos abençoe, Deus, para que a nossa comunhão, mesmo à distância, seja uma comunhão sincera. Deus, abençoe a nossa igreja, Pai. Abençoe os nossos pastores, os líderes da nossa igreja. Em nome de Jesus, dê a eles sabedoria. Continua dando a eles sabedoria, para que tudo que precisar ser feito, seja feito para que o seu nome seja honrado e glorificado. Abençoe a nossa nação. Em nome de Jesus, ó Pai. Repreende, Deus, essas enfermidades que esse vírus estão trazendo. Abençoe as pessoas que estão na linha de frente, aqueles que estão cuidando, ó Pai, daqueles que estão enfermos. Abençoe aqueles que estão sendo contaminados, ó Pai. Tenha misericórdia de cada uma dessas vidas, ó Deus. Nós nos colocamos diante do altar do Senhor, porque sabemos que o Senhor é Senhor de todas as coisas. E no Senhor está a solução para todos os problemas, inclusive esse problema desse vírus que está assolando nações pelo mundo afora. Te bendizemos pelo seu cuidado e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém? E aí? A gente está aí, confinado nas nossas casas, sem poder se comunicar, pessoalmente com as pessoas que a gente gosta, mas graças a Deus que a misericórdia dele está sobre nossas vidas e com certeza isso vai passar rapidão, Parece que está demorando, Mas para Deus isso é fichinha e vai passar muito rápido. Hoje, como você sabe, é o domingo de Páscoa. E como é domingo de Páscoa, a gente quer trazer para vocês uma lição falando exatamente sobre isso, exatamente sobre a Páscoa. Mas nós queremos entender a Páscoa da maneira certa, não da maneira errada. Eu tenho certeza, que hoje já teve gente que deu aquela escapulidinha de casa, já foi ali na padaria, no supermercado, comprou um chocolate, um ovinho de chocolate. E é isso mesmo que vem na mente da gente, quando fala de Páscoa, Ah, ovo de Páscoa. Ah, vou comprar um ovo de Páscoa. Mãe, compra um ovo de Páscoa para mim. Ah, vou comprar um chocolate. O coelho vai trazer chocolate, vai trazer ovo de Páscoa para mim. Eu sei que vocês são crianças inteligentes, E sabem muito bem que nada dessas coisas tem a ver com Páscoa. Isso é coisa inventada, É coisa que o ser humano inventou para poder ganhar dinheiro. É coisa comercial. Nada disso tem a ver com Páscoa. A Páscoa verdadeira nós queremos aprender hoje e queremos aprender através da Bíblia. A Bíblia que é a palavra de Deus, tá certo?
Comer chocolate não tem problema nenhum, né? É muito gostoso, é bom demais. Mas não tem nada a ver com Páscoa. A gente vai ver pela nossa lição de hoje aqui na Bíblia, né? Que não tem nada a ver com Páscoa. Já está com a sua Bíblia na mão aí? Pegou sua Bíblia? Vamos abrir a Bíblia e vamos aprender um pouquinho sobre isso hoje aqui, né? Na nossa lição. O livro que eu quero ler com vocês é o livro de Êxodo, no capítulo 11. A gente vai ler a partir do versículo 1. Alguns versículos aqui para a gente entender como que surgiu esse negócio chamado Páscoa e quais são os verdadeiros elementos da Páscoa. Será que tinha a ver com coelho, com ovo? Eu sei que vocês já sabem que não, mas nós vamos aprender um pouquinho mais aqui na palavra do Senhor. Então, abriu aí? Êxodo, capítulo 11, começando no versículo 1. Fala assim a palavra de Deus, ó. E o Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixará ir daqui. E quando vos deixar ir totalmente, a toda pressa vos lançará daqui. Salta 2 versículos para frente aí, pulo 2, o 3, vamos para o versículo 4. Disse Moisés: assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todo primogênito dos animais. Versículo 6. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca mais haverá. Vamos passar um capítulo para frente? Não é uma folha não, um capítulo. Capítulo 12. No capítulo 12 eu quero ler o versículo 3. Aí fala assim, ó. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Amém? Bom, vocês perceberam, né, que aqui na palavra de Deus a gente leu sobre pragas. Deus está aqui mandando pragas sobre o Egito. Para ser mais exato, 10 pragas Deus mandou sobre o Egito. Mas eu pergunto, por que Deus mandou essas pragas sobre o Egito? Qual foi a motivação de Deus ter mandado essas pragas no Egito? Naquela época, morava lá na terra do Egito um povo que a Bíblia chama de povo eleito por Deus, que é o povo de Israel. A nação de Israel existe até hoje. E é a nação que foi escolhida por Deus para ser representantes de Deus aqui na terra. Eles foram escolhidos por causa de Abraão, que era amigo de Deus. Eles são descendentes de Abraão. E esse pessoal que foi morar lá no Egito, chamado a nação eleita de Deus, né? A nação de Israel, esse pessoal, eles cresceram muito lá no Egito. Se tornaram uma multidão realmente lá no Egito. E isso trouxe uma preocupação para o faraó daquela época. A preocupação dele foi a seguinte: esse povo está crescendo, vão se tornar uma numerosa nação, e pode ser que eles até tomem a nossa terra. Nós temos que tomar cuidado com esse povo. Aí o faraó, ele tomou uma decisão. Juntamente com as pessoas, né, da nação dele, né, com seus súditos, né, eles resolveram transformar os filhos de Israel, a nação de Israel, a nação eleita por Deus, em escravos. E aí as pessoas começaram a ser tratadas da maneira mais horrível possível. Trabalhavam às custas de chicotada, faziam um trabalho pesado, muito além daquilo que eles podiam fazer. E Faraó transformou essas pessoas nesses escravos exatamente pelo medo que ele tinha dessas pessoas tomarem a terra que era a terra deles, porque eles estavam morando lá no Egito, mas lá não era a terra dos filhos de Deus. Os filhos de Deus já tinham outra terra prometida para eles, que é a terra de Canaã. Mas eles estavam morando lá e Faraó os transformou em escravos. Bom, é claro que Deus não estava nem um pouquinho satisfeito com essa situação. E por não estar satisfeito com essa situação, o que Deus fez? Deus levantou um homem chamado Moisés e deu para Moisés uma ordem. Moisés, você vai até o faraó, até o Egito, vai chegar para o faraó e vai dizer para ele que eu não quero mais que o meu povo viva como escravo lá na terra do Egito.
Eu já preparei para eles uma terra muito boa, uma terra que mana leite e mel, e é nessa terra onde eles vão morar, é nessa terra que eu quero os meus filhos. E assim Moisés fez. Obedecendo a ordem de Deus, ele foi até Faraó, e chegando a Faraó ele disse: Deus mandou você libertar o povo dele. Nós vamos a caminho do deserto e vamos para a terra que Deus preparou para nós, a terra de Canaã. Iremos prestar culto ao nosso Deus nessa terra. Faraó, quando ouviu aquela notícia, né, aquela ordem de Deus, ele deve ter pensado assim: esse cara está brincando comigo. Vai vir aqui tirar os meus escravos e levar para uma outra terra? De jeito nenhum. E qual foi a resposta de Faraó? Já era esperado, né? Não vou liberar ninguém. Ninguém vai sair daqui, ninguém vai para deserto, lugar nenhum. É claro, né, que Deus ele já sabia disso. Deus já sabia que o coração de Faraó iria se endurecer e que ele não iria deixar o povo sair assim de mão beijada, como diz, né? E foi por isso mesmo que Deus ele preparou aquelas 10 pragas para lançar sobre o Egito, exatamente porque Faraó iria endurecer o seu coração. E Deus precisava amolecer o coração desse Faraó. Para isso, Deus então mandou 10 pragas que foram assolar a terra do Egito. Bom, na verdade eu quero falar sobre uma das pragas só, que é a última praga, que é a praga da morte dos primogênitos. O que era a praga da morte dos primogênitos? Em determinado dia, em determinada noite, Deus iria liberar um anjo da morte. O anjo da morte iria passar pelo Egito, e ao passar pelo Egito, ele ia passar pelas casas do Egito, e em toda casa que ele passasse, o filho primogênito, o filho mais velho de cada família iria morrer. Tanto a família das pessoas como também dos animais. A promessa de Deus é que todos os filhos primogênitos iriam morrer. Mas Deus ele arrumou uma forma de proteger o povo dele contra isso, contra essa praga que ele estava para mandar sobre o Egito. Essa última praga, que era a praga que iria amolecer o coração de Faraó. Ele combinou com o povo dele que fizesse algo que iria livrá-los, né, desta praga. E o combinado era o seguinte: no 10º dia daquele mês, eles deveriam separar um cordeiro macho de 1 ano, um cordeiro robusto, bonito, um cordeiro que não tivesse nenhuma mancha, nenhuma mácula, um cordeiro sem defeito, ou seja, o melhor cordeiro. E deveriam guardar esse cordeiro até o 14º dia. No 14º dia, à tarde desse 14º dia, eles deveriam matar esse cordeiro, pegar o sangue do cordeiro que eles matassem, colocar em uma vasilha, deixar separado, assar a carne do cordeiro, para que eles pudessem comer a carne desse cordeiro assada naquela noite que Deus havia estabelecido para eles, que era a noite do 14º dia. Juntamente com a carne desse cordeiro, eles deveriam também preparar ervas amargas, e junto com essas ervas amargas, também eles deveriam fazer pães, pegar a farinha, fazer pães. E um detalhe, não poderia colocar fermento, tinha que ser pão sem fermento. Então os elementos da Páscoa, que foi chamado da primeira Páscoa, eram o cordeiro assado, ervas amargas e pães sem fermento. O que esse pessoal deveria fazer? Durante a noite daquele dia, eles deveriam vestir roupas de sair, roupas bonitas, deixar toda a sua bagagem pronta, como se fosse para uma viagem, porque na verdade Deus estava para libertá-los mesmo, né, da escravidão no Egito. Então naquela noite eles tinham que se preparar, bem vestidos, preparar sua bagagem, deixar toda prontinha, roupas bonitas, vestidos de roupas bonitas, e fazer aquele banquete enquanto eles aguardavam a ordem do Senhor para eles. Mas antes ainda tinha um detalhe, eles tinham que pegar o sangue do cordeiro, lembra do sangue? Que eu falei que eles tinham que matar o cordeiro e colocar o sangue numa vasilha? Eles tinham que pegar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais da porta. Umbrais da porta é aquele que a gente chama de marco, né? Ou portal. É onde esse moço está passando sangue aí, ó. Qual que era a estratégia de Deus? Quando o anjo da morte passasse, em todas as casas onde ele encontrasse o sangue nos umbrais da porta, ele não mataria o primogênito. Então essa era a estratégia de Deus para que os filhos primogênitos do povo de Israel não morressem. Olha só,
eles tomaram conhecimento de tudo que tinham que fazer. Mas para que desse certo, era necessário uma coisa que é essencial quando a gente recebe uma ordem, principalmente uma ordem de Deus. Era essencial a obediência. Eles tinham que obedecer às ordens de Deus em todos os detalhes. Inclusive o detalhe de não sair de casa. Eles tinham que permanecer dentro de casa até o dia amanhecer. Durante aquela noite toda eles tinham que permanecer dentro de casa, ouvindo os acontecimentos que fossem acontecer lá do lado de fora, mas eles não podiam sair. A porta fechada, o sangue passado nos umbrais da porta e eles dentro de casa aguardando a ordem de Deus até que eles pudessem sair de casa. Então não podiam sair enquanto Deus não desse a ordem para eles saírem. Então o segredo qual que era? Obediência. E assim eles fizeram. Eles obedeceram a ordem de Deus, vestiram roupas bonitas, ficaram bem preparados, né? Fizeram aquele banquete com cordeiro assado, ervas amargas e pão sem fermento. Comeram a Páscoa, isso foi chamada de primeira Páscoa, comeram os elementos daquela Páscoa e ficaram à noite aguardando os acontecimentos que iriam surgir naquela noite. Bom, a gente já sabe, né, o que foi que aconteceu à meia-noite daquela data. Morte por todas as casas do Egito. Tudo que se ouvia era clamor, choro, dor, as mães chorando por causa de seus filhos, os pais todos chorando por causa de seus filhos. Não só nas casas das pessoas, mas também os animais, a mesma coisa. Em cada lar, o primogênito de cada família foi ceifado pelo anjo da morte. Inclusive, o primogênito de Faraó. E podem ter certeza, quando o Faraó viu o filho dele morto e viu que todas as famílias da sua nação tinha pelo menos uma pessoa morta, que eram os primogênitos, isso realmente convenceu o Faraó e isso amoleceu o coração dele. E ele tomou uma decisão: expulsa esse povo daqui, não quero esse povo aqui mais. Assim, naquela manhã do dia seguinte ao 14º dia, o pessoal de Israel foi expulso da terra do Egito. Eles foram mandados para o deserto e lá no deserto eles caminharam durante muitos anos. É claro, teve algumas desobediências a Deus lá no deserto, né? Então eles ficaram muitos anos caminhando, mas eles conseguiram chegar à terra prometida, a terra de Canaã. E quando eles conquistaram aquela terra, eles deixaram para trás a escravidão e deixaram para trás a morte. Então a Páscoa, na verdade, é representada por aquele livramento de Deus. Deus livrou os primogênitos da morte naquela noite. E eles puderam respirar aliviados, porque o anjo da morte não levou ninguém da família dos filhos de Israel, dos representantes de Deus. Isso faz a gente lembrar, né, de uma outra pessoa. Opa, tá caindo aqui. Faz a gente lembrar de uma outra pessoa que veio aqui a este mundo e fez um sacrifício pela humanidade. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus. Da mesma forma que aquele cordeiro foi morto lá no Egito para livrar os primogênitos da morte, Jesus Cristo também veio a este mundo e morreu na cruz por nós para nos livrar da morte, mas a morte eterna, a morte que manda para o inferno. Quando ele morreu lá na cruz, ele morreu para perdoar os nossos pecados. Através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, os nossos pecados podem ser perdoados. Se a gente reconhecer Jesus Cristo como Senhor, se a gente realmente entender o sacrifício de Jesus e convidar Jesus para ser Senhor das nossas vidas. Ele entra no nosso coração, perdoa os nossos pecados e transforma a nossa vida. Nós nos tornamos servos do Senhor, passamos a ficar a serviço do Senhor. E a nossa salvação está garantida quando nós fazemos isso, quando nós reconhecemos Jesus Cristo como Senhor da nossa vida e colocamos a nossa vida inteiramente nas mãos dele, porque ele morreu na cruz por nós. A Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo, né, que enviou o seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. E Jesus Cristo ele se tornou o sacrifício perfeito, o sacrifício que agrada a Deus, o sacrifício que tira realmente a culpa dos nossos pecados. Então, quando a gente fala de Páscoa, nós não estamos falando de ovo, de chocolate. Quando você for comer, né, um chocolate, comemorando a Páscoa, não tem problema nenhum você comer chocolate. Mas você não deve esquecer quem é o principal nessa Páscoa. O principal é Jesus Cristo.
aquele que entregou a vida dele por nós na cruz do Calvário, pelos meus pecados, pelos seus pecados, para que nós pudéssemos, né, ter a certeza da nossa salvação. Eu sei que muitos de vocês, né, graças a Deus, né, já reconheceram isso, já reconheceram Jesus como Senhor de suas vidas, né, já levantaram a mão aceitando Jesus como Salvador. Foi a melhor coisa que você fez na sua vida. E se por acaso você ainda não fez isso, né, eu quero que você aproveite toda a oportunidade que você tiver para reconhecer Jesus como Senhor da sua vida. Não deixe passar a oportunidade, inclusive essa que você está tendo agora. Você está entendendo, né, que Jesus Cristo é o elemento principal dessa Páscoa. Então você precisa aceitá-lo como Senhor na sua vida e declarar que Ele é seu Senhor e viver uma vida na presença dEle. É isso que Deus quer de nós. Bom, esse é o verdadeiro sentido da Páscoa, né? Essa é a verdadeira Páscoa. Reconhecer Jesus Cristo como Senhor. O sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu espero que vocês tenham gostado da lição. Eu espero que vocês tenham realmente aprendido, né? E que essa Páscoa seja uma Páscoa realmente diferente para você. Que você possa divulgar, inclusive, para a sua família. Que Páscoa de verdade é Jesus Cristo. É Jesus Cristo morando no nosso coração. Amém? Eu desejo de todo o meu coração que Deus possa abençoar a sua vida, que essa palavra realmente possa encontrar lugar no seu coração, no coração da sua família que está assistindo com você, né? Muito em breve nós vamos poder nos encontrar novamente no templo, né? Mas enquanto isso, os professores da HD Kids estão aqui, escola dominical, né? A cultinho à noite. Enquanto essas pessoas estão aqui, né? Preparando os vídeos e preparando as lições para que você não se esqueça da palavra de Deus. E não se esqueça do principal, você é a igreja do Senhor. Deus te abençoe, guarde a sua vida e te proteja. É isso que nós desejamos de todo o coração, para você e para toda a sua família. Fique em paz e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.